Tá louca essa? Como é que é? Hello? Hello everyone. Everyone? É pra todo mundo. Ah, é isso aí que significa? Você tá bom no inglês, tem que fazer um estudo de inglês, hein? Oi, gente, tudo bem? Como que vocês estão aí? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Eu e o mozão aqui. Tamo junto. Hoje, nesse vídeo aqui, eu deixei lá na minha comunidade do YouTube, gente, uma foto pra vocês comentar lá e deixar perguntinhas pra gente responder, né? Que vocês estão me cobrando tanto esse vídeo. Faz um vídeo, né? Respondendo as perguntas, contando sobre vocês. E aí, hoje deu certo. O Ricardo tá em casa hoje, né? Bem de folga. Trabalha demais. Domingo é domingo. Aí hoje nós vamos tentar responder um pouquinho. Ele tá meio tímido, gente, com vergonha, porque não tem muito costume com as câmeras, não. Olha lá. Tá com vergonha? Vai dar certo. Vai dar certo. Aí nós vamos estar respondendo vocês. Não sei se eu vou conseguir aqui estar respondendo todo mundo, não, porque teve muitos comentários, né? A maioria foi comentário de carinho de vocês. A gente quer agradecer. Que Deus abençoe muito a vida de cada uma de vocês que tá sempre deixando comentário aqui, né? O carinho de vocês é muito importante aqui pra gente continuar, a gente se sentir motivado, né? Então, muito obrigada, que Deus abençoe muito a vida de vocês. Fala aí, amor. Desde você que está assistindo o vídeo, como ela já disse, agradecendo pelo carinho de todas vocês aí. Boa tarde, bom dia, boa noite, eu não sei que hora que você vai ver esse vídeo aí. Mas aqui estamos para responder algumas das seguidoras dela acerca do nosso relacionamento. Começou. Vamos lá. Então Bora é para as isso. respostas. Acho que eu vou até aproximar mais esse celular. Eu tô achando muito longe aqui a câmera. Peraí. Deixa eu puxar mais um pouquinho. Deixa eu pegar uma. Tá melhor agora? Melhor. Aí, gente, colocar vocês mais perto aqui pra nós responder. Vai se acostumar com as câmeras. Eu já tô mais acostumada. Quem assiste meus vídeos lá no começo do canal já foi uma diferença enorme, né? Do meu jeito de falar, toda acanhada, tímida, não sabia nem interagir com a câmera, né? Agora eu já sou mais de boa nessa questão. E Ricardo, se Deus quiser, logo acostuma. É isso, gente. Aí nós vamos estar respondendo algumas perguntas e depois contar um pouquinho, né? Vocês querem saber como que a gente se conheceu, um pouquinho da nossa história, então vamos lá. E aí tem vários comentários de carinho, como já falei pra vocês, e vamos começar respondendo. Gente, a Nair X8P falou assim, ó: Oi, Rô, acompanho seu canal desde que você pegou seus filhos e partiu com a cara e a coragem. Admiro muito você por ser essa mulher de garra e fé. Você cuida muito bem das suas crianças, amo ver isso. Parabéns por você e Ricardo. Beijos, fiquem com Deus. Eu vou ler alguns comentários de carinhos aqui. Um beijo pra Nair. Obrigada, Beijão, Nair. A Eni Lúcia, que falou assim: Oi, Rô, sou nova no canal. Estou maratonando seus vídeos, porém gostaria de ter um resumo da sua trajetória. Você é guerreira e uma explosão de vida. Deus te abençoe. Daqui a pouquinho a gente conta um pouquinho pra vocês, tá, Nair? Eni, um beijo pra você. A Ângela comentou: sejam felizes, Deus abençoe vocês. Manda um abraço pra mim, Rô. Um abraço pra você, viu, Ângela? Um beijo. Tem muitas que pedem pra mandar beijo e abraço, gente, mas é muita gente. Às vezes eu não dou conta de lembrar de todo mundo, não. Mas sintam-se abraçadas aí, viu? A Eliana Romualdo: parabéns, Deus te abençoe grandemente, sempre em nome de Jesus Cristo. Amém. Um beijo pra você, viu, Eliana? Um beijo, Eliana. Nós já vamos começar aqui com a primeira pergunta, que eu achei que é bem polêmica, né? A Cris Fon 1, ela falou assim: Rô, você não se precipitou já se casando? A gente só conhece com quem vive depois de conviver bastante. Não tem medo de ver mais tarde que foi um erro? Obrigada pela sua pergunta, viu, Cris? Eu não tenho medo, né? Também não acho que me precipitei, porque assim, tempo não determina se o relacionamento vai dar bem ou não, gente. Porque assim,
Eu falo por experiência própria, né? O meu antigo relacionamento, namorei um bom tempo e depois não foi nada daquilo que eu esperava, né? Eu acredito que tem muita gente assistindo aí agora também que tá na mesma caminhada que nós, que conheceu, né? Pouco tempo já se relacionou e deu certo. Tem muitas pessoas que eu já vi comentando que já tá há muitos anos aí num casamento, num relacionamento, e foi tudo bem rápido, igual nós aqui. E já vi também pessoas que namorou, ó, por anos, e depois acabou casando e não foi nada daquilo que esperava. Eu acho que quando é de Deus, né, quando Deus está ali na trajetória, né, amor? Exatamente. Não importa tempo, né? Tempo não determina se o casal vai dar certo ou não. O que determina é o respeito, o amor, né? O que você tem para falar? É o seguinte, geralmente é assim, né? Há uma preocupação às vezes das pessoas que estão de fora, que olham as questões. Já ouvi muito sobre isso também. Você não está se precipitando, você não acha que é muito cedo. Já ouvi muito isso também. Mas uma coisa a gente pesquisa às vezes na vida. A trajetória familiar, como que era criado com a mãe. É a mesma coisa, as mulheres procurar o histórico de um homem, saber como ele trata a mãe dele e dentre outras questões. Eu costumava falar muitas das vezes assim, né, que casamento a gente pode ser um risco, né? Pode ser um risco. Por quê? Tinha eu comigo a exemplo das questões do animal, um gato. Ele tem as patinhas dele lá, só que você não vê a unha, né? Você não vê a unha dele. E aí eu costumava falar que depois do casamento, se a pessoa não viesse a saber questões familiares de caráter, depois que casasse, poderia soltar as unhas. Então, tem as validações acerca de conhecer a pessoa, sabe? E vai conhecendo, mas isso não vai te mostrar o que ela é. Talvez só depois do casamento que ela pode revelar quem que ela é. Outra coisa também que nós costumamos falar que o coração do homem é como se fosse uma terra desconhecida. E quando eu falo homem, eu estou usando o homem e a mulher, né? Que não se conhecem a si mesmo. Por exemplo, ouvi muitas situações acima de qualquer suspeita. Aí depois casou e virou aquela situação totalmente desagradável. Porque talvez não foi conhecido o histórico de como o rapaz tratava a mãe. E aí depois casou e acabou se revelando, né? Diga-se, por exemplo, quer conhecer uma pessoa, tipo, é como se desse poder para ela, desse dinheiro para ela, para que realmente é revelado o que está dentro dela. Mas como eu falei, o coração do homem é terra desconhecida, só Deus sabe, mas tem os frutos desse que as pessoas às vezes apresentam de caráter realmente, né? Porque muitos de nós na classe dos homens, né, é aquela coisa, o homem só fala. No começo é só aquelas coisas júrias, mas o verdadeiro caráter ele vai se revela com o tempo também. Exatamente. Os primeiros 3 anos, aí depois no 9º ano, 10º, e aí depois você vê de fato quem que a pessoa é, daquilo que ela começou e aquilo que ela está terminando assim. Então o caráter é uma coisa bem valiosa e quando sai os frutos, realmente é colocado para fora, isso aí deslancha. Então, é o que eu penso também, não é tempo de namoro, tipo, vamos ficar lá 1 ano, 2 namorando, que a gente vai casar e vai dar certo. Eu já vi muitos casais assim, né, que namorou tanto tempo, tava 1000 maravilhas e quando casou não era nada daquilo, né? O negócio tá falando, né? Aí coloca as garrinhas de fora. Mas assim, nós dois aqui, graças a Deus, a gente não sabe o que é briga, né, bem? Não sabe o que é briga. Se fala uma coisa que um outro não gosta, a gente já conversa logo, já se entende. Nada de dormir brigado, né? Verdade. Nada que um bom abraço não resolve.
Você não vê briga aqui dentro da minha casa, você não vê briga, você não vê xingamento, você não vê grito, você não vê nada disso aqui. Assim, é tudo na paz e tá tudo dando certo, graças a Deus, e que Deus abençoe, que continue sempre assim, né? Ele sempre sendo esse marido que tá sendo pra mim agora, tá sendo maravilhoso. Assim, não tem o que reclamar, gente, né? Dele e você. Tem um detalhe também que é importante salientar aqui, né? A questão é o seguinte, um detalhe na nossa vida, na minha principalmente, daquilo que eu pedi para Deus acerca da minha esposa, né? Que no decorrer do tempo, foi passando o tempo, e eu cheguei a 40 anos, então aquilo que eu pedi para Deus não daria tempo para ficar namorando duas pessoas adultas. Então aquilo que eu pedi para Deus era para já um casamento, observando as características, o tipo de pessoa dentro de casa, né? Ela como já é mãe, então a observância, como tratava os filhos, e nisso a gente já consegue ali identificar que são alguns sinais do desejo do coração da gente, daquilo que eu pedia como uma esposa, que tipo de esposa que eu queria. Então isso já contribuiu. A calma da pessoa, tipo, ela é fleumática, ela já é mais calma, ela é ponderada. Eu sou um pouquinho colérico, mas tem a minha parte fleumática, aquele que abraça tudo, assim, que está sempre disposto a ajudar, e aí acaba se tornando um equilíbrio, né? Diferenças, né, na parte temperamental, mas que se completam. Também acho. É um completando o outro, né? Porque já imagina, se fosse os dois fleumáticos ou os dois coléricos, não dá certo, gente. É como se fosse o sal e a pimenta, né? Não dá. Duas composições totalmente diferentes. Eu também concordo com ele, que ele falou, porque eu e ele, nós dois temos 40 anos, gente. Ele tem 40, eu também tenho 40. A única diferença é que ele nunca foi casado, né, amor? Exato. Nunca foi casado, não tem filhos, né? Vocês estão perguntando, inclusive tem comentários aqui perguntando sobre isso, se ele já foi casado, se ele tem filhos, e não. Então, a espera dele durou 40 anos, né, como ele conta, pedindo para Deus que Deus preparasse essa esposa, né? E aí eu cheguei na vida dele. Então a gente não tinha aquele tempo de ficar namorando muito tempo, sabe assim? Então a gente já pensava logo em casamento, né? Não em namoro, era casamento. É isso que ele pediu para Deus preparar, e graças a Deus tá dando certo. Como eu falo, é um risco que a gente corre, né? Eu acho que todo casal, todo relacionamento, independente se vai namorar 1, 2, 3 anos, é um risco que a pessoa tem que correr. Porque você só vai conhecer quando você começa a conviver ali todos os dias, né? Namorando é uma coisa, tá cada um para sua casa, mas conviver é aí que você vai começar a ver quem é de fato a pessoa no dia a dia. Acordar todo dia. Acordar todo dia. Ver a mesma pessoa. É isso mesmo. Ver os defeitos, né? Aprender a conviver com os defeitos da pessoa. Então tem tudo isso que você só vai começar a ver quando você começa a conviver de fato ali, morando, né? Todo dia junto. Porque não é fácil, né? Duas pessoas diferentes. Como que a gente viu no vídeo lá, né? 2 pecadores, né? Juntou ali 2 pecadores ali na mesma casa. Então, assim, conflito sempre vai ter, né? Alguma coisa ou outra, algum desentendimento. O que não pode é a gente deixar isso afetar, né, o relacionamento. Sempre no diálogo, conversando. Exato. E uma coisa muito importante aqui dentro de casa, que tudo tem Deus, gente. Tem gente que não tá nem gostando de me ver falando muito de Deus nos meus vídeos e tal, mas eu tenho que falar de Deus pra vocês, porque eu tô sentindo Deus na minha vida, assim, em tudo, em todos os detalhes que vocês imaginar. Minha casa mudou muita coisa depois que o Ricardo chegou, coisas que não tinha, né, na nossa rotina, que mudou, até com as crianças. A questão da oração, por exemplo, a gente está procurando ensinar, orar, a hora das refeições, às vezes até a hora de dormir, né, Luiz fica lá
volta aqui, vamos, que me ensina a orar e tal. É uma coisa muito bonita, então isso muda muito dentro da casa da gente. A casa da gente passa a ser assim um ambiente de paz. Então a gente não tem o que reclamar. E respondendo aí, respondendo a pergunta da seguidora, eu não tenho medo. Também não achei que a gente se precipitou, como ele já explicou, porque ambos nós temos 40 anos e a espera dele foi 40 anos. Exatamente. Então, a partir do momento que a gente viu que era de Deus, uma coisa que Deus estava preparando pra gente, a gente não sente medo, sabe assim? Eu não senti medo. A gente conversou bastante também, né? Conversando. Todos os pontos, assim, tudo. Futuro, sim, presente. Conversando bastante, né? Conversamos bastante, muito diálogo. É importante isso, né? Você mostrar os seus defeitos também para a pessoa, não só suas qualidades. Você mostra seus defeitos para a pessoa, porque se ela vai gostar de você, ela tem que gostar de você com os seus defeitos. Aprender a lidar ali, conviver com você com os seus defeitos, né? Então é isso. Gente, tem outro detalhe. Eu conheci ela e ela fazendo muro. Gente, é guerreiro, gente. Aí o homem chega assim, a mulher, poxa, fazendo muro. Eu falei, eu tinha falado pra ela com detalhes, né? Tipo assim, característica, né? Tipo assim, os meus tios aprenderam nessa área também, né? Pedreiro e tal, e eu sempre olhava, Ô, João, eu ajudava. Encosta essa porta aí da sala com a mãe, que tá batendo. Mas nunca pedi pra eles assim, me ensine isso, não. Eu ajudava mais na carregar massa, essas coisas todas. Aí quando eu chego aqui e vejo a mulher fazendo tudo, eu falo, olha, aí nós conversamos, eu falei, olha, eu sou do tipo assim, eu não aprendi com meu tio aquilo que você já tá fazendo hoje, mas não vai faltar esforço não para trabalhar, para ganhar dinheiro e tipo assim, se precisar de contratar, não, aqui eu contrato e a gente vai, porque o homem fica assim, né? Poxa, ela já sabe tudo. Ô, gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Ela já sabe tudo, já sabe fazer, o homem parece que fica meio assim. Eu fui mostrar um vídeo pra ele, um vídeo já mais antigo. Acho que quem é antigo aqui no canal vai se recordar do vídeo que eu tava desmanchando ali, quando tinha uma antiga área aqui do lado, que eu tirei os concretos, aquelas pilastras, as vizinhas verdes. Só faltou chorar, gente. Só faltou chorar, né? Eu falei pra ela. Oh, meu Deus. Falei pra ela, poxa, mas você não tinha um colega pra te ajudar? Não tinha, gente. Aí, tipo, a gente fica assim, né? Tudo é no tempo de Deus. Todas as coisas acontecem no tempo de Deus. Aí eu falei assim, poxa, onde você tava, Ricardo? Pra não ajudar. Mas assim, guerreira, gente. Guerreira. Ai, meu Deus. Vamos continuar aqui, gente. Deixa eu ver aqui onde é que eu parei. E tem vários comentários de carinho, né, de vocês, como eu falei. Eu agradeço. Eu não vou conseguir ler todos, gente. A Val de Cleide Ferreira, ela falou assim, não te faço pergunta, Rô, porque sei o quanto é maravilhosa receber o Espírito Santo de Deus. O batismo é algo que não tenho palavras para descrever. Só te desejo sabedoria e que você e seu esposo sejam muito felizes cada dia. O Senhor renova sua união. O que te deseja é que você seja a pessoa mais feliz, não só de dinheiro, mas sim das coisas que o dinheiro não compra. Que lindo esse comentário, né? Obrigado, viu, Valdir Cleide? Um beijo pra você, viu? E a Ana Maria perguntou se o Ricardo já foi casado, se tem filhos. Eu já falei pra vocês que não, né? Tem muitos comentários de carinho. Eita, que coisa mais linda, viu? A Neide Mendes falou assim, eu tenho tantas perguntas, mas não consigo fazer nenhuma, porque choro de ver seu rosto brilhando de felicidade. Só consigo dizer, sejam felizes, que Deus abençoe a união de vocês. Um beijo pra você, viu, Neide? Obrigada pelo carinho. Aqui tem outra pergunta, gente, que fala assim, ó, que é da Ana Maria Jos. Ela perguntou, Rô, seu filho mais velho aceitou seu relacionamento? Um beijo, obrigado pela sua pergunta. Sim, gente, o Diego aceitou numa boa, não se opôs a nada e se dá muito bem com o Ricardo, né? No comecinho, teve até pessoas dando a entender que o seu filho não tá vindo mais pra sua casa, né?
não tô vendo mais você falar que ele tá vindo, será que não aceitou o relacionamento e tal? Pessoas dando a entender isso, mas não é nada disso. O Diego quase não tá vindo mais, porque ele trabalha numa rede de supermercado grande, lá é de domingo a domingo. Então agora ele começou a trabalhar os domingos, então fica muito difícil para ele vir, porque não tem carro, não tem moto, aqui na minha cidade não tem serviços de Uber, não tem táxi, não tem linha de ônibus, né, bem? Então fica bem complicado. Então, gente, fica bem difícil pro Diego que tá vindo por conta disso. Mas sempre que dá, ele vem. Ricardo já foi na casa dele, já passou por lá também. Eles se dão super bem, conversa numa boa. Não tem nada disso, aceitou muito bem, sempre me apoiou. Por quê? Porque ele tá vendo que eu tô feliz, ele tá vendo o quanto o Ricardo me trata bem os meninos, né, com respeito. Então, não tem motivo para ele se opor. Ele sempre foi aquele filho que me respeita, né? Então, a decisão que eu tomei, ele apoiou super de boa. Aliás, com nenhum dos meninos, né? Aqui eu não tive problema com nenhum, graças a Deus. A Elô também aceitou de boa. Tem um bom relacionamento, respeita. Tem tudo isso aqui dentro de casa. Os meninos também gostam bastante. Porque o Ricardo tem hora que parece um meninão brincando. É brincando de bola, é jogando joguinho, é o que vocês imaginarem, gente. Aí os meninos já ficam daquele jeito, né? Tudo empolgado. Mas a gente nunca teve esse problema. Fala aí um pouquinho, amor. Então, compartilhar algo semelhante, em comum, né? Eu e o Diego. Ele é quieto igual eu. Eu consigo olhar pro Diego e ver eu quando tinha meus 21 anos. Quando fui pro Rio de Janeiro até, ao chegar lá o pessoal me chamava de bicho do mato. Quieto, sabe, assim, na dele, é o tipo de pessoa que eu sou. Eu até que tenho que fazer esforço às vezes para conversar com o Diego, porque ele é quietão também, assim. É dois quietão. Eu já sou quieto também, ele é, tipo assim, a gente compartilha a mesma coisa, assim, ser quieto, assim, ser mais na nossa, assim, nós respondemos aquilo que perguntamos para nós e assim vai. Mas tá tudo bem, graças a Deus, e ele aceitou de boa, viu? Não teve nenhuma palavra contrária, nem uma palavra negativa, graças a Deus. Vanessa Ribeiro, ela perguntou assim: bom dia, Rô, sigo você desde o começo. Fiquei muito feliz por ver sua felicidade ao se batizar, que Deus continue abençoando mais e mais. E a pergunta é: quando virá o casamento? Deus abençoe sua família sempre, beijo. Beijos, Vanessa, obrigada pela sua pergunta. O casamento já tá marcado, só que como eu falei pra vocês que eu não ia falar o dia, né? Vai ser surpresa, né, amor? O casamento marcado já tá marcado. Civil, gente, porque assim, a gente quer casar na igreja também. A gente já teve as bênçãos do pastor da igreja, né? É até bom a gente falar isso aqui. A gente já teve as bênçãos lá na igreja, só que a gente quer fazer a cerimônia do casamento, né? Tudo certinho, como manda lá, figurino. Só que pra isso, ó, fica muito caro mexer com coisa de casamento. Na igreja, o do civil a gente vai casar, a gente não vai fazer festa. É só legalizar mesmo, né, nossa situação. E a gente vai lá, assina os documentos que tem de assinar. A gente não vai fazer festa, a gente não está em condições de fazer festa agora. Mas quando for o da igreja, aí a gente vê o que a gente faz, né? Uma comemoração, assim, a gente quer fazer uma coisa mais bonitinha, né? Mas o casamento já tá marcado sim, viu? No civil, e logo logo vocês vão ficar sabendo, vão estar por dentro aí. O que mais aqui? Gente, tem muitos comentários de carinho. Não vou conseguir ler todo mundo não. Tô muito feliz pelas palavras de vocês aqui. Então tô focando mais nas perguntas, mas eu tô lendo aqui os comentários de carinho de vocês, que vocês são incríveis. A Eleni de Oliveira, ela falou assim, ó: fiquei muito feliz com a sua escolha. Há quanto tempo você já frequentava a igreja evangélica? Beijo, sua linda. Um beijo pra você, obrigado pela sua pergunta. Então, igreja evangélica, desde que eu era pequenininha, quando começou as primeiras igrejas aqui na minha cidade, eu já ia uma vez ou outra, né? Sempre que as vizinhas, minha mãe frequentava, então eu já ia uma vez ou outra, né? Só não entendia, mas já ia. Depois de adulta, comecei a frequentar a igreja também,
Só que eu não era batizada, né? Ainda não tinha aceitado Jesus. Era mais como visita, assim, sabe? Eu ia, ouvia a palavra. Eu gostava de ir, assim. Frequentei um bom tempo, depois eu parei, né? Relaxei, parei, fiquei um tempão sem ir pra igreja, né? Só que Deus falava dentro de mim, viu, gente? Deus me chamava, Deus falava comigo. Você tem que ir pra igreja, você tem que ir pra igreja, você tem que levar seus filhos pra igreja. Eu sentia isso comigo. E aí foi quando eu conheci, que eu já conheci ele aqui da cidade, quando a gente começou, né, bem? Que aí foi que isso se aflorou mais, assim, em mim, né? Que foi que, acho que parece assim que foi o empurrãozinho que eu precisava, assim, ó, vai filha. Foi isso. Mas eu sempre conheci igreja evangélica, né? E agora que eu me batizei, já tinha um tempinho, né, amor? Que nós já tava firme, assim, alguns meses. Não sei falar, assim, o tempo exato pra vocês, mas já tinha já alguns meses. E aí que eu senti, né, de batizar. Porque tá escrito na Bíblia. Um detalhe importante também, acerca da pessoa para minha vida, a gente tinha que estar junto, né? Então, dentro dos propósitos de Deus, de ter unido a gente, então isso provavelmente faltava, né, para ela, porque nas nossas conversas eu falava, ó, eu vou para a igreja, eu professo a minha fé em Deus, e aí eu queria saber dela também, qual que era a visão dela, entendeu? Aí bateu, se ela já tinha frequentado a igreja, e isso foi um passo e um sinal de que era ela para minha vida, e eu posteriormente ia escolhê-la, entendeu? Exatamente. É igual eu falei, Deus já falava isso dentro de mim. Só faltava, eu não sei o que faltava, gente. Acho que só faltava ele mesmo. Porque foi que me deu mais, não sei explicar pra vocês, não acho palavras pra explicar, mas Detalhe, não é por causa de mim. Exato, correto? Exato. Deus já falava com ela, tocava no coração dela. Só foi uma maneira de Deus usar alguém para ela tomar decisão. Exatamente. O algo que ela estava faltando era sinais que poderia vir de Deus, né? Tipo, uma pessoa para caminhar junto com ela, para falar a mesma língua que a dela, para estar em lugares que ia satisfazer o coração dela. E aí só foi um passo só para ela, para tomar a decisão daquilo que Deus já tinha, né, tocado no coração dela. A Mariana Oliveira ela tá perguntando assim, gente, ela falou assim: Deus abençoe vocês. Diz aí, vai ter bebê? Vocês têm planos para aumentar a família? Vou deixar você responder. E aí, amor, nós vamos ou não vamos aumentar a família? É a Cássia? A Mariana Oliveira. Mariana Oliveira, sempre foi o meu sonho. 40 anos esperando esse caminho todo aí. Sempre falei para Deus. Tanto que em algumas perguntas atrás eu falei, né? Espera de 40 anos, e nós conversamos também, conversei com ela, e aí eu falei, e aí? Mas você tem 40 anos, como é que é? Porque a ciência diz que tem uns riscos, né? Tem alguns riscos por causa da idade, né? Aí ela falou, conversou com a doutora e falou, não, ainda ainda dá tempo. Eu fiquei mais tranquilo. Então, tem um risco, né? Como vocês sabem, quem é mulher aí sabe, tem um risco por conta da idade, mas ainda dá tempo, né? Então, assim, tá nas mãos de Deus, gente, né, amor? Se for pra gente ter um filho, a gente vai ter um filho, e eu falo pra vocês que eu não tenho medo, não, assim. Eu já tenho 5, né? Mas seria muito bem-vindo mais um bebezinho,
E isso aqui eu tenho certeza que esse é um pai maravilhoso, maravilhoso. Vocês têm que ver como que ele fica quando ele vê os vídeos de nenenzinho na internet. Todo babão mostrando. Ai, que amor, que coisa linda. Então, né, ele, como vocês sabem, como eu falei, ele não tem filho ainda. E é o sonho dele. E a gente entrega pra Deus. Se for da vontade de Deus, vai ter mais um bebezinho na família, né? E se não for, Deus sabe todas as coisas, né, amor? Exatamente. É isso. A Cássia Rodrigues perguntou assim: oi, Rô, assisto você desde aquele dia que você saiu da sua casa e viajou com seus filhos. Você é uma guerreira, gosto muito de assistir seus vídeos, não perco nenhum. Quero te perguntar, você brigava muito com seu ex antes da separação? E como foi que você tomou a decisão de separar? Olha, eu não gosto muito de ficar falando sobre essa questão aí, né, do meu passado. Eu evito ao máximo ficar falando de ex, assim, eu não tenho por que ficar falando de ex, né? Mas respondendo a pergunta da seguidora, eu não ficava brigando, eu nunca fui de ficar brigando. Não é o meu, como se diz? Isso não é de mim, de ficar brigando, de ficar discutindo. Eu não sou, eu sempre fui muito fechada, eu sempre fui muito de aguentar as coisas quietas. Tá entendendo? Então, eu acho que isso é até ruim pra gente, né? Guardar muita coisa assim. Eu sou esse tipo de pessoa, então não brigava muito com o ex, não. Sempre que eu sofria por alguma coisa, eu sofria calada, né? E como foi que você tomou essa decisão de separar? É Deus que me deu força, gente. Deus que dá força pra gente. Quando a gente precisa tomar uma decisão rumo da vida da gente, a gente tem que se apegar com Deus e pedir força, porque tem momentos na vida da gente que a gente vai se sentir assim, fraco, sem força, sem saber por onde, que rumo tomar. Então é Deus que me deu força, né, que supriu tudo que eu precisava para tomar essa decisão da minha vida. E foi aí que eu vi tudo transformar, né, que eu vi Deus agir em tudo na minha vida, em tudo, bem antes dele, né, porque quando eu conheci o Ricardo, já tinha quase 2 anos, né, já ia para 2 anos que eu tava separada, que eu não tinha ninguém, que eu nunca arrumei ninguém, nem uma paquera, né? Vocês sempre perguntavam, você não tem vontade de se dar uma chance para um novo amor? Vocês sempre me perguntavam, aí vocês vão se lembrar disso nos vídeos. Eu falava, eu enchia minha bocona e falava, não, quero saber de ninguém não, quero saber mais de homem na minha vida. Eu falava isso, gente, falava de boca cheia. Minha vizinha vinha aqui e falava pra mim, minha filha, uma hora Deus vai preparar uma pessoa pra você, você ainda é nova. Eu falava, não, dona Alice, eu não quero nem saber de homem, quero ter minha vida só pros meus filhos. Só que é aquela coisa, né, a gente sabe da vontade da gente, porque a gente fala, mas a gente não sabe dos planos de Deus pra gente. Exato. E quando Deus planeja, quando Deus coloca na sua vida, você não consegue fugir daquilo ali não, gente. Sabe assim? É inexplicável isso, né? Que o meu coração se abriu assim a partir do momento que ele entrou na minha vida. Então, a minha decisão, como eu tomei minha decisão, foi isso, gente. Deus que me deu força, né? Pra conseguir. A Vanusa Pereira de Souza, ela perguntou, Rô, como vocês dividem as despesas da casa? Felicidade a vocês, um beijo. Aqui não tem negócio de dividir, não. Aqui nós junta tudo. Junta conta, junta o que ganha, né, amor? Exato. Aqui não tem negócio de dividir. Aqui não existe isso aqui em casa. Dividir conta, dividir. Não existe. E porque também eu sei que ela é uma boa administradora, então, tipo, ela tá administrando, vai lá e ajeita minha roupa. Então ela é o tempo dela de administrar. Se eu não estou em casa, ela vai fazer as compras. Então, tipo, eu delego a ela e aquilo que eu for fazer, tipo, nega, vou fazer isso. Então eu delego a ela, que ela tem essa questão administrativa dela, de como ela aprendeu, então não tem muita diferença assim, não. Mas ele me ajuda muito, viu, gente? Aqui é um pelo outro, não existe isso de dividir as despesas da casa. Amor, eu vou pagar isso, você vai pagar aquilo. Não existe. Aqui as contas somos nossas. Claro que respeitando as formas de casais também que usam dessa maneira, até, mas a nossa é bem... A nossa é assim, né? Junta tudo, junto que tem que pagar, junto que ganha, eu junto o meu, junto com o dele, e a gente vai fazendo assim, gente. Gente, ó, a Márcia Ângela, eu vou resumir aqui.
Primeiro ela mandou, né? Oi, Rô, em primeiro lugar quero te dizer que te admiro muito, você é uma mãe maravilhosa, acho lindo esse amor e cuidado que você tem pelos seus filhos, você é uma mulher guerreira e vencedora, amo assistir seus vídeos, seus filhos são lindos e educados, torço muito pela sua felicidade, você merece ser feliz, Deus abençoe grandemente você e sua família. A pergunta que eu quero fazer é, por que você se batizou antes de se casar? Porque pelo que eu sei, o casal que vivem juntos, sem estar casados, não pode descer as águas no batismo, sem estarem casados. O pastor deveria ter primeiro pedido para vocês acertarem a situação do casamento, para poder você se batizar. Espero que não fique chateada com a pergunta. Meu nome é Márcia, moro em São Paulo. Mande um abraço para mim, vou ficar feliz. De jeito nenhum que eu vou ficar chateada, né, bem, com a pergunta dela, porque tem muitas de vocês perguntando a mesma coisa nos comentários, né? Se pode, se a minha igreja permite se batizar antes de se casar. E aí eu vou deixar pro bem responder vocês aqui um pouquinho, falar um pouquinho para vocês sobre isso aí. É a Márcia. Márcia Ângela, obrigado pela pergunta. Eu vou dar só um parecer aqui simples, né? Eu creio que você já está mais por dentro dessa questão, mas eu vou te dar um parecer simples. Questões doutrinárias, né, de igreja para igreja, tem também, mas eu creio que você já tem um parecer acerca da questão. Só que o que acontece? A salvação, ela é individual. Então, eu conhecendo já os preceitos de Deus, ela passa a conhecer e ela precisa descer as águas para se batizar. Porque o que acontece? Se Jesus voltar, né, caso Jesus volte, né, nessa situação assim, nós sabemos que temos dois lados. O lado que nós estamos juntos e o lado individual dela, correto? Então, muitas questões doutrinárias de igrejas, elas fazem isso. Elas batizam as pessoas e elas se acertam, né, com Deus. Como a nossa data de casamento já está marcada, né, sendo legalizado ante os homens na terra, se tornar um só documento, entendeu? Já não vou ter mais a minha certidão de nascimento, agora vamos estar juntos. Já tá marcado, entendeu? E aí ela já decidiu se batizar, porque já faz parte do processo, ela já se arrependeu, já reconhece que Jesus é Salvador. Porém, tem essa questão que eu entendo legalmente, naquilo que você está falando, só que é individual. É individual. Um exemplo, nós vamos falar com Deus, fazemos as nossas orações. Sim, nós estamos nessa questão que você falou, acerca de estarmos juntos, correto, você está corretíssima, né? Mas nós fazemos as nossas orações, colocamos diante de Deus, e batismo é sepultamento de pecado, né? Ela sepultou individualmente o pecado dela da velha criatura que era ela. Agora ela é uma nova criatura, correto? Como eu já desci as águas também, só tem essas questões aqui que Deus também conhece, só que já tem uma data definida para o casamento, correto? E aí nós passamos pelos olhos de Deus, entendeu? As misericórdias dele para conosco até essa data, e entendendo também a sua parte de preocupação, né, da qual você já conhece aí, já sabe, alguns escritos, né? Se você pudesse até mandar um e-mail para a rua aqui acerca dessa questão, né, para nós sabermos também, porque como você, eu já ouvi também sobre todas essas questões aí de batizar, batiza ou não batiza, ou espera. E aí tem esse tempo, né? Eu espero a gente acertar para se batizar, ou já batiza e já marca a data para se acertar legalmente diante dos homens. Aí se você puder aí mandar para a gente, mandar para ela um e-mail das suas questões aí, a gente vai te agradecer e obrigado pela pergunta, tá? A gente não fica chateado não, viu, gente, pelas perguntas. Desde quando as pessoas perguntam com educação, com respeito, não tem problema nenhum, né?
Agora eu vou responder aqui a Tati. A Tati, mãe de 3. A Tati é uma amiga maravilhosa que eu fiz virtual, né? Um beijo pra ela, se ela estiver assistindo meu vídeo aí, que Deus abençoe. A Tati, gente, ela tem um canal aqui no YouTube, acho que até vocês já acompanham ela. Ela falou assim: oi, Rô maravilhosa, como você está se sentindo, se dando uma nova oportunidade pro amor? No início foi estranho em relação aos seus filhos? Estou há 5 meses separadas e tô gelada para ter um novo relacionamento. Tipo, não me vejo namorando ou casada novamente. Alguma dica? Tati, viu? É assim, é o que eu falo, gente. Eu fiquei quase 2 anos, mais de anos sozinha, gelada, igual a Tati tá falando aí. Mas quando Deus tem um plano na vida da gente, não tem como a gente fugir dele, gente. Deus já planejou, tá lá, e a gente só tem que, né, abraçar. Não foi difícil no início, né? Eu não estranhei em relação aos meus filhos, porque os meninos desde o começo, né, bem, já aceitou de boa ele, gente. Não teve problema nenhum, então não vi assim, não estranhei nem em relação aos meus filhos. Eu estou me sentindo muito feliz. Ele dá até risada, porque eu falo, gente, nossa, eu tô me sentindo tão amada. Não sei nem o que falar pra ele, assim. Todos os dias eu falo isso pra ele. O quanto eu amo ele, o quanto ele é importante na minha vida, o quanto ele tá me fazendo feliz. Faz coisas assim que eu, como mulher, eu nunca imaginava que um homem poderia fazer pra mim, né? Me trata igual uma princesa. E, todos os Tati, dias, eu tô muito feliz. Tem questões que às vezes só em Deus são resolvidas, né? Até chegar hoje aqui, a ter esse relacionamento com ela, teve as outras situações também, e talvez o que eu escolhi não era o que Deus queria pra mim. Não era. E aí teve esse tanto tempo de espera. Tanto ela também que estava fechada para relacionamento, por sinal de Deus, ela acaba se rendendo, porque aí ela vê características, vê sinais. Exatamente. E às vezes é assim na sua vida também. Às vezes pode estar fechado por agora, mas quando Deus colocar, Deus se prepara e te dá alguns sinais para você perceber desse jeito. Tipo de homem que você precisa para você. Deus prepara. A dica que eu dou para ela: não procura, não fique procurando, não fique procurando relacionamento, não fique atrás sabe assim, atrás de não fique entrando em rede social atrás de relacionamento, sabe, que site de namoro. Não fique procurando, porque assim, o que é seu, o que tem que ser seu, que Deus já preparou, vai vir na sua mão, na hora certa, porque não é no nosso tempo, não é na nossa vontade, é na vontade de Deus. Então, a minha dica é isso: fica vivendo a sua vida tranquilamente. Não fique procurando, porque na hora certa que tiver de acontecer, Deus vai colocar no seu caminho. E aí quando isso acontecer, não tem pra onde a gente fugir, sabe? É inexplicável isso. A Tatiane Andréia de Andrade, ela perguntou assim, ó: boa tarde, Rô, como vocês se conheceram? Vocês são da mesma cidade? Eu quero aproveitar já e contar um pouquinho, né? Porque vocês estão me cobrando muito sobre isso, né? Pra mim contar aqui, né, amor? Pra gente contar como que a gente se conheceu. Como que a gente se conheceu, gente? Eu, na verdade, eu já conhecia ele aqui da cidade, né? Ele já trabalhava aqui já. Pra quem não sabe, trabalha na prefeitura de motorista, funcionário público. Então eu sempre via ele por aqui na cidade, né, amor? Só que a gente não tinha aquela aproximação, né? Mas ele não era um estranho pra mim, né? Talvez muitas pessoas pensam que ele era um estranho. Eu fui lá, peguei um estranho e coloquei aqui. Não é assim, ele não era um estranho. Eu já via ele aqui, ele já morava por aqui já há um tempinho. Só que a gente não tinha essa aproximação. E aí como que começou? Começou Facebook, né? Facebook. Algumas pessoas aqui da cidade já tinham falado dela, né? Que ela
tinha as redes sociais. E aí começou a aparecer pra mim alguns vídeos dela. Eu reparava assim, mas nem rolava por cima assim, só sabia que ela era daqui. Aí aconteceu de fazer viagens, né? E aí acabei levando ela em São Paulo, Presidente Venceslau. E aí foi aquele silêncio no carro. Ela não a conhecia e eu sou na minha também, ela e o João. Hoje nós ficamos lembrando, né, amor? Exatamente. Gente, pra vocês verem como que as coisas são, ó. Ele que me levou, porque ele é motorista, né? Trabalha lá. Então ele me levou, ele teve que me levar lá em Presidente Venceslau para resolver um assunto lá, né? Importante que eu precisava ir. Eu fui com o João. Gente, eu fui daqui lá sem trocar uma palavra com ele. Sentei no banco de trás com o João. Só que eu ficava, volta e meia, eu dava uma espiadinha no retrovisorzinho do carro, né? E tal. Achei ele bonito, né? Um negão vistoso, bonito, arrumado, vaidoso. Mas era aquela coisa, né? Tipo assim, aí tá. E aí conta mais, como é que foi? Aí o que acontece? Eu não tipo assim, marquei a fisionomia, não olhei no retrovisor pra ver o que era, nada. E aí o trabalho continua, né? Aí teve outras vezes aqui da parte da assistência, que eu estive aqui na casa próxima dela aqui. Eu vi ela no quintal, mas eu não associei se era a mesma pessoa que eu tinha levado lá. E tempo vai passando. 7 de setembro, e aí, né? eu comecei a ver, a detalhar, né, a pessoa do vídeo. Não sabia o nome. E aí teve momentos lá na parte da recepção da assistência que ela chegava lá. E aí fui curtindo alguns vídeos assim do trabalho dela. Teve o 7 de setembro aqui que eu a vi, né, com os filhos aqui, dia da independência, né? Aí fui vendo. Aí teve a sua solicitação no Facebook aí. Acho que foi eu que mandei pra você, né? Você mandou. Uma solicitação de amizade pra ele lá no Facebook. Só que eu só aceitei, tipo assim, por aceitar. E curti algumas outras, que eu não sou muito disso também. Não sou de enviar solicitações pra ninguém. E tá, aí eu falei, é a menina do vídeo lá. Só a gente ficou. Aí teve alguns comentários, alguns stories meus. Pelas características, né, também apresentadas minha, né, para ela acabou sabendo que eu era uma pessoa reservada, quieta, não falava muito. E aqui no Stories eu dublava algumas músicas, né, em inglês, tal, e aí ela começou a reagir, né, tipo, pra quem é tímido aí cantando, né, não. Eu até falei pra ela, mas isso aqui é a mesma coisa de cantar no banheiro, sabe? Eu sou até pelas paredes, assim e tal. Aí tá aí, conversa vai e vem, outra hora academia, que ela dizia, eu preciso também de academia. Eu falei, mulher, não demora não, vem fazer academia. Puxando maior papo com ele, gente. Foi por isso, mas até então é só na rede social, mais nada. Então. Aí teve um tempo que ela pegou e tipo assim, mandou o número, né, do celular, se quiser uma hora conversar e tal. Gente, eu nem dei. Gente, vocês acreditam? Ele não ligou pra mim no dia. Não dei nem a mínima. Não ligou pra mim, não mandou mensagem. Aí eu até desisti, eu falei assim, porque assim, o que me chamou a atenção nele foi a maneira, tipo assim, ele não foi aquele homem chavequeiro de chegar na mulher, já ficar com aquelas cantadas baratas, sabe? Coisas de... Não. A gente começou ali mesmo, numa amizade mesmo ali, conversando, trocando algumas mensagens, eu perguntando pra ele sobre a academia, mas lá no fundo já me despertava alguma coisa nele. Não sei explicar pra vocês, né? Mas já tinha eu já vi alguma coisa nele assim que eu comecei a me interessar. Aí foi até que o dia, né, que eu deixei o meu contato pra ele, pra gente conversar mesmo, assim, sabe? Trocar ideia e conversar.
Aí fiquei esperando, né? Pensando que ele ia me ligar ou mandar mensagem. Nada, gente. Não me ligou, não mandou mensagem. Aí eu falei, tirei da minha cabeça. Falei, não era pra ser. Fiquei pensando, não, acho que não era pra ser, não. E deixei pra lá. Até que... gente, eu nem aí. Deixei pra lá. Aí teve um momento aqui, né? Nessa explicação dela de falar, né? Mas eu não a conhecia, né? Não foi aquelas trocas ali rápidas de mensagem. Eu não conheço ela, porque às vezes passando aqui pela cidade eu a via, tipo assim, não tinha aquele cumprimento assim, eu falei com você, né? Aquele dia lá, não tinha, então passava como se fosse assim, uma pessoa estranha, assim, não tem aproximação, não tinha, né? E aí, o que aconteceu? Teve a confraternização aqui no final do ano, do serviço, e para não ir sozinho, né? Porque tinha um convite de um acompanhante, né? E tinha até reservado a vaga pro convite de acompanhante que eu tinha, mas aí desistiram, né? Não quiseram ir em cima da hora, assim. Tinha uma pessoa que ia usar o meu convite, só que aí desistiram. Eu pensei, eu não vou sozinho, eu já tenho a minha timidez, já sou na minha. Falei, não vou, nunca tinha participado de eventos assim, né, a parte do serviço assim. Eu falei, não vou. E isso já era 5h30 da tarde, já era 5h30. Quando... Não era 5h30 não. Era que hora? Eram umas 2h da tarde. Eu ia descendo pro mercado com os meninos, meu telefone tocou. Depois você edita aí. E então já era esse horário. E aí eu, tipo assim, lembrei, né, que ela tinha deixado o número do telefone. Aí eu peguei e liguei. Fiquei ligando, liguei umas 7, 8 vezes, não me atendiam. Gente, o número dele é aqueles números do correio. E eu tinha um problema, né? Acho que todo mundo tem esse problema daqueles números lá que fica ligando pra gente. Então eu não tinha conhecimento desses números do correio. O começo do número era diferente. Então ele me ligava, como eu não tinha o contato dele salvo, né, nos meus contatos, ele ligava, eu desligava. Ele ligava, eu desligava na cara dele. Até que ele foi insistir, né, amor? Até eu falei assim, mas quem será que tá me ligando, gente? Deixa eu atender pra ver o que será que é alguma coisa que aconteceu, alguma coisa. Aí quando eu atendi era ele, né? Com aquele vozeirão dele, né? Eu falei assim, de momento eu fiquei assim sem entender quem que era. Aí depois ele foi falando, quem que é? A pessoa que você mandou, quem é que deixou o número pra mim esse dia e tal. Aí foi que eu me toquei, falei, não acredito que era ele ligando, me convidando, né? Aí eu falei, eu vou te fazer um convite, tá afim? Tem um evento pra ir, começa às 20 horas. Se tiver afim, qualquer coisa você fala aí. Se não tiver, ela topou na hora. Ela topou pra ir. Aí pronto, aí depois, a partir desse momento que eu passei a conhecê-la, porque aí teve contato, aí a gente começou a trocar ideia. Você é aquela pessoa lá que a gente foi lá, tal. Aí pronto, a partir daí... Mas pensem em vocês que através nesse jantar que já rolou beijo, abraço, nada disso, né, amor? Eu também não... Né? Não, fiz um convite. Isso, sem interesse, sim, sem... Nenhum tipo de interesse, nenhum. Exatamente. Foi assim que tudo começou, né? Desse jeito. Que aí eu fui nesse jantar, eu fiquei me sentindo, gente, imagina vocês aí que é mulher, né? Eu nunca tinha recebido um convite para janta na minha vida. Eu nunca fui convidada para nada na minha vida, para um jantar, para nada. Então quando ele me convidou, eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu tô recebendo um convite para um jantar. Eu fiquei assim, sem acreditar, assim, sério. Fiquei toda boba, assim, felizona mesmo, assim. Aí fui nesse jantar com ele, super educado, me dando atenção. Ai, gente, olha, não tem o que falar, assim, né? E a partir daí
Foi. Estamos nós aqui, A partir daí que a gente começou. Começou a trocar mensagem, ligar. Depois eu convidei ele para vir aqui em casa. Ele veio. A gente sentou ali na frente, ficamos trocando ideia. Não rolou nada. Não pensem vocês que as coisas já foram acontecendo assim, já no primeiro, segundo encontro, não. Demorou um pouquinho, né, amor? Exato. Até dar o nosso primeiro beijo. Não foi assim do dia pra noite. Mas... E aí foi acontecendo, né? Aí depois ele me chamou. Aí eu fui na casa dele, ele fez uma janta, foi a nossa primeira foto, né? Ele fez uma jantinha lá pra mim, com medo de eu não gostar da comida, mas tava uma delícia a comida dele. Inclusive, acho que eu vou até me aproveitar dele, né? Dos dotes culinários dele. E aí foi acontecendo assim, aos pouquinhos, assim, tudo mais bem, assim, nada forçado. Até que a gente foi se conquistando, né? Exato. O amor não chegou assim, já de uma hora para outra. A gente foi se conquistando, um conquistando o outro, até chegar no ponto que a gente está hoje. Que hoje eu não me vejo mais sem ele, de jeito nenhum, né? E é isso um pouquinho da nossa história. Não tem nem muito o que contar, né? Porque nós estamos começando agora também, né? E é isso, gente, um resumo para vocês, porque vocês estão me perguntando muito. Aí teve muitos comentários aqui de carinho, que assim, eu não sei nem como agradecer vocês, para ser mais exato, não sei nem como agradecer vocês por tanto comentário de carinho que vocês deixaram aqui na postagem, né, que eu fiz. É isso, minha gente, um beijo pra vocês, que Deus abençoe. Não esquece de curtir, de deixar o seu comentário. Um é bem tímido, reservado, tem vergonha, mas Tamo junto. vai pegando um jeito aí de gravar. É isso, que Deus abençoe, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.